Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre agnóstico teísta, que as pessoas não entendem muito. Mas primeiro, eu queria explicar o que é teísta agnóstico. Teísta agnóstico é um termo que não existe, é um termo completamente errado. Porque teísta é aquele que acredita realmente que existe um Deus. Ele vai fazer o seguinte, ele vai orar a Deus, vai falar, ó meu Deus, nesse momento eu oro a Ti, pedindo orientação para que eu saiba o que é verdade, o que é mentira. Eu oro para que me abençoe minha família, abençoe meus amigos. Ó meu Pai, o Senhor que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então você vê que o teísta ele ora a Deus como realmente Deus existindo. Ele, a dúvida de existir Deus é praticamente nula. Ele faz tudo para agradar a Deus, porque Deus é o dador da vida e a vida dele pertence a Deus. Esse é o pensamento de um teísta. O agnóstico teísta, ele iria orar dessa forma: ó meu Deus, a minha vida está tão ruim. Eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existir, se o Senhor estiver aí, meu Pai, e se o Senhor estiver ouvindo minha oração, eu peço a Ti, olha para mim, olha para o seu servo. Olha para o seu servo, meu Pai. Se o Senhor realmente tem condições de me ouvir, se o Senhor realmente existe, eu preciso muito da sua ajuda. Então você vê que essa pessoa ela tem uma certa dúvida da existência de Deus. E essa pessoa é um agnóstico teísta. Então, teísta é todo aquele que acredita em Deus como uma verdade absoluta, um Deus interferente. Ou seja, para ele, é lógico que existe um Deus interferente. Para um agnóstico, ele tem dúvida se realmente existe um Deus. E se esse Deus, se existir um Deus, esse Deus é interferente. Nesse caso, a pessoa que ela é agnóstica. Ela é agnóstica porque ela tem dúvida. Mas, quando a pessoa é agnóstica teísta, significa que ela não está totalmente em cima do muro. A pessoa que está totalmente em cima do muro, ela diz, olha, eu vejo a possibilidade de um Deus interferente, de um Deus não interferente, e que talvez não exista Deus nenhum. Mas a pessoa que é, ou seja, ela acredita tanto 50% que Deus existe e 50% que Deus não existe. Por isso que eu criei um termo que eu aplico a mim, que é o agnóstico 50%. Para o agnóstico teísta, é aquele que acredita pelo menos 51% que Deus existe. Nesse caso, 49% que Deus não existe. Ele acredita mais em Deus, na existência de Deus, do que na sua inexistência, mas está ainda próximo do agnosticismo. Só que ele não está totalmente em cima do muro, ele está mais tendendo para o teísmo do que para o ateísmo. Portanto, ele é considerado um agnóstico teísta. Então, vocês entenderam o que é agnóstico teísta? Agnóstico teísta é aquele que tem dúvida da existência de Deus, mas para ele a probabilidade de Deus existir é maior do que Deus não existir. Nesse caso, o que a gente pode falar? O agnóstico, muitas vezes uma pessoa está na igreja, ela acredita totalmente em Deus. Deus existe, Deus é aquilo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, a Bíblia não tem erros, ele acredita em tudo nisso. Conforme ele vai estudando a Bíblia, vai se aprofundando, ele começa a ver várias irregularidades, várias contradições que estão na Bíblia, e aí ele começa a raciocinar, começa a pensar e começa a duvidar realmente da existência de Deus. Então ele acredita praticamente 100% na existência de um Deus interferente, depois começa a pensar 98, 97, 95%, 90%, e ele vai aos pouquinhos perdendo a fé.
Aí começa a acreditar 85%, 83%, 80%. Eu acho que 80% ele já não é mais teísta. Porque se ele acredita 80% em Deus, significa que acredita 40%, 20% que Deus não existe. Ora, uma pessoa que acredita 20% que Deus não existe, ela não pode ser considerada teísta, porque teísta é aquela pessoa que, para a existência de Deus, é algo real. Então, o agnóstico teísta, ele começa a duvidar realmente se Deus existe. E a oração passa a ser assim: ó, meu Pai, será que o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existir, se o Senhor estiver aí, eu peço ao Senhor que me ajude. Então, ele já não vê Deus como verdade absoluta. E aí o que acontece? Ele começa a ver a Bíblia, por exemplo, cobra falando. Cobra fala? Cobra não fala. Aí vê o homem feito do barro. Isso não faz sentido. Criou o mundo em 6 dias e aí no sétimo descansou. Se ele é Deus, por que precisa descansar? Não, mas peraí, criar o mundo em 7 dias? Um Deus que criou uma planta, ele tinha onisciência, né? E onisciência significa ele pode saber o que vai acontecer no futuro. E ele criou uma planta sabendo que Adão iria comer essa planta. E que se Adão comesse essa planta, iria condenar toda a humanidade à tortura, escravidão, miséria, fome, né, terremotos, incêndios, tsunami. E ele fala: não, mas eu sei que Adão vai comer porque eu sou onisciente, mas mesmo assim eu vou fazer essa planta aqui para ele comer. Essa árvore aqui, e ele vai comer o fruto da vida e eu vou condenar toda a humanidade. Então ele começa a pensar dessa forma, né? E aí vê água se transformando em vinho. Nós sabemos que a água é formada de H2O. E aí o vinho é uma mistura complexa. H2O é só oxigênio e hidrogênio. Quais são os componentes que formam o vinho? Então, nesse caso, os átomos teriam que ser divididos, né, e formado outros componentes químicos para misturar de forma totalmente iguais, e aí, né, iguais, assim, satisfatória, suficiente para transformar um vinho, e no caso, um vinho envelhecido ainda. E o Space? O Space, você tem ali que o Space ele tem reprodução sexuada, né? Tem o macho e a fêmea, correto? Mas os peixes, depois de mortos, começaram a se reproduzir, né? Ou seja, passaram a ter reprodução assexuada. Ou seja, não precisou de um peixe com outro, ele simplesmente começou a se dividir, mesmo depois de morto. E da onde surgiu a matéria para formar os peixes, né? Sei lá, os peixes começaram a respirar nitrogênio, oxigênio da atmosfera e aí replicaram, porque existe aquela lei que diz, né, aquele ditado que diz, nada se cria, isso tudo se transforma. E nesse caso, o pão também fez a mesma coisa. Então, o agnóstico, o teísta, ele começa a desacreditar da Bíblia e ele vai perdendo a fé. 70% acreditando em Deus, 50, 65, 60, né, 55. E aí ele vai perdendo a fé. Então, nesse caso, você entende que o agnóstico, ele ainda tem dúvida se realmente existe um Deus. Aí ele para de acreditar na Bíblia como verdade absoluta, porque tem passagens que na Bíblia fala uma coisa, em outra passagem fala outra. E aí ele diz: será realmente que Deus existe? Muitos dos agnósticos, eles acabam se tornando o quê? Ateus. Muitos dos teístas acabam se tornando ateus, porque eles vão perdendo a fé vai diminuindo, até ele passa para o outro lado. Ele era teísta, passa a ser agnóstico, teísta, depois passa a ser agnóstico, 50%, depois eles passam a ser agnóstico, ateísta, e aí chega e se tornam ateístas, correto? Então, agnóstico, teísta é aquele que tem dúvida. Mas muitos agnósticos teístas, eles não cedem. Por quê? Porque ele ainda acredita muito na existência de um Deus, mas não totalmente. Aí ele diz: olha,
Se Deus existe, se Deus não existe e eu estiver na igreja, eu não vou perder nada. Agora, se Deus existe e eu estiver no mundo pecando, então eu estou ferrado. Nesse caso, eu vou continuar aqui na igreja mesmo. Eu não estou perdendo nada aqui. E muitas das pessoas agnósticas, teístas, continuam na igreja por causa desse pensamento. Eles acreditam que é melhor ele continuar ali sendo enganado na igreja, né? Porque ele não vai perder nada. É lógico que o agnóstico teísta, ele começa a ser estudioso, estudar mais, né? E ele tem um pensamento um pouco cético, tá? Diferente dos teístas que têm um pensamento dogmático, ou seja, para ele Deus existe e ele não quer nem saber. Se na Bíblia diz que os livros de Gênesis é literal, ele acredita de forma literal. Não importa se ele é um cientista. Se a Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias, ele acredita nisso e vai tentar provar de toda forma que o mundo foi feito em 6 dias. Né? Ele é dogmático. Então, quando ele se torna agnóstico, ele começa a ser cético e duvidar se realmente Deus existe ou não. Mas aí, depois que ele passa da linha do agnóstico teísta, agnóstico 50% e agnóstico ateísta, ele passa a ser dogmático novamente. Que aí ele afirma com certeza absoluta que não existe Deus nenhum. E a gente pergunta, mas como é que você sabe, você afirma que Deus não existe? Aqui, cobra falando, aqui, o mundo sendo feito em 6 dias, né? Um Deus que sabia, tinha onisciência, mas mesmo assim fez uma fruta, uma planta que produziu uma fruta que ia condenar o resto da humanidade. Um Deus que mandava invadir cidade, matar todo mundo. É claro, gente. Esse negócio de acreditar em Deus, Deus não existe. Você está entendendo agora o que é ser agnóstico? O agnóstico, ele não concorda nem com o teísta em acreditar totalmente na existência de um Deus, mas também não concorda com o ateísta em acreditar totalmente que Deus não existe. Então, o agnóstico teísta, ele fica em dúvida em duas situações. Ou não existe Deus nenhum, ou se existe um Deus, esse Deus obrigatoriamente é interferente. E aí, por causa dessa dúvida, muitas pessoas que estão na igreja lá, elas não são mais teístas, elas são agnósticos teístas. Mas como tem medinho de ir para o inferno, né? Porque de repente ela está errada e pode ser que exista um Deus e Deus vai mandar ela para o inferno para ser queimada por toda a eternidade, ela prefere ficar lá na igreja. Ou pelo menos, mesmo que ela não acredite em inferno, ela pode acreditar que existe um paraíso onde ela pode viver eternamente, feliz, sem esses problemas que a gente temos, né? E aí ela perder a salvação por causa de uma coisa que pode ser evitado, para que ser ateu? O que ela vai ganhar sendo ateu? Né? Mas muitas das pessoas que estão na igreja acabam fazendo coisas que não devia, como trair, como roubar, porque assim, apesar de ela acreditar em Deus, ela não tem essa certeza realmente que Deus existe, então ela acaba pecando. Acreditar em Deus faz com que as pessoas ela refreie a, a sua personalidade, a sua característica. Tem pessoas que não têm problema nenhum em roubar, pessoas que não têm problema nenhum em matar, mas que elas não fazem isso por medinho de que Deus vai punir ela. Então, o agnóstico teísta, né, é aquela que diz: acreditar realmente que Deus existe, eu não acredito. Mas eu também fico na dúvida se Deus existe ou não. Então, eu vou continuar aqui na igreja mesmo, orando, né, abençoando e vamos descobrir no futuro. Então, muitos de vocês são agnósticos teístas e não sabem, tá bom? Então, até o próximo. No próximo vídeo, eu vou explicar o que é agnóstico ateísta. Tchau.